O filho mais novo do cantor Zé Vaqueiro e da empresária Ingra Soares, o bebê Arthur, de apenas 11 meses, faleceu na madrugada de hoje, terça-feira, 9 de julho, conforme um anúncio feito pela equipe do artista nas redes sociais. A criança nasceu com a síndrome de Patau, uma condição rara e genética que afeta os sistemas nervoso, cardíaco e urinário. Devido à condição, a criança permaneceu na UTI após o nascimento, deixando a unidade pela primeira vez em maio deste ano. Ele retornou ao hospital um dia após, só que ele acabou sofrendo uma parada cardíaca. A síndrome de Patau é desconhecida por muitas pessoas e é por isso que a gente vai falar dela a partir de agora. Estamos recebendo ao vivo, no estúdio do Jornal de Picos, a médica Sara Jane, que vai trazer informações para a gente, a doutora Sara, sobre o que é a síndrome, o que é que pode causar essa condição e, principalmente, se tem tratamento e sintomas. A partir de agora, você que está acompanhando o Jornal de Picos. Doutora, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. Boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer estar de volta. A síndrome de Patau é uma síndrome gênica. Então, ela é um acidente genético, porque a gente tem 46 cromossomos, 23 doados da mãe. Os pares cromossômicos, um dos pares, que é o par que gera Patau, que é o cromossomo 13, ele ao invés de serem 2, eles são 3. E essa trissomia, que a gente passa a chamar, ela causa uma série de malformações fetais gravíssimas, principalmente no sistema nervoso central e no coração. Então, são crianças que têm muita dificuldade. Para você ter uma ideia, 80% dos pacientes portadores de síndrome de Patau morrem ainda quanto feto, ainda dentro da barriga da mãe. E o restante tem uma expectativa de vida muito curta, como foi o caso do filho do Zé Vaqueiro, que é uma pena, não conseguiu sobreviver. De fato, ele acabou até ultrapassando, porque geralmente são 9 meses de vida. A gente tem relatos de 10 anos de idade e um único paciente de 35 anos, doutora, até hoje. Então, pelo que a senhora falou, essa síndrome ela está relacionada a esses cromossomos. Para que a população agora, o telespectador que está acompanhando o Jornal de Picos, entenda o que seria esse cromossomo. A gente lembra que lá ainda, na educação, a gente estuda bastante isso dentro das disciplinas de ciência e biologia, esses cromossomos que a gente acaba recebendo tanto do pai como da mãe. Então, a síndrome ela seria por uma alteração nesses cromossomos. Exatamente. O que seriam esses cromossomos? Assim, o pai, ele doa, dentro do gameta dele, do espermatozoide, vão 23 cromossomos. E a mãe doa, dentro do óvulo dela, 23 cromossomos. O que é que acontece? O óvulo da mãe tem a idade da mãe. Ela é gerada junto. Então, mulheres acima de 35 anos já têm os cromossomos mais velhos. Então, a gente sabe que existe um risco aumentado de haver problema numa gestação de uma mulher com mais idade. No entanto, nem é o caso. A mãe da criança é jovem. A gente sabe, por isso que eu chamei no começo de um acidente. De fato, é um acidente genético. Algum dos pais, ao fazer a doação, ao invés de doar um só cromossomo, doa 2. E então, do 13, porque a gente são 23 e são numerados, né? Então, o 13 é o cromossomo que dá exatamente esse problema. Agora, isso é uma situação raríssima. É 1 em cada 10 mil nascidos, agora baixou um pouco para 7 mil, porque a idade materna avançou, as mulheres estão tendo filho mais tarde, estão procrastinando um pouco, e isso acabou baixando para 7 mil, 1 em cada 7 mil nascidos vivos tem síndrome de Patau. Doutora, quando a criança ela nasce com essa condição, com a síndrome de Patau, ela pode desenvolver que probleminhas? Eu estava dando uma lida mais cedo, inclusive pode comprometer os rins dessa criança, má formação também. Então, quais problemas, quais doenças essa criança ela pode desenvolver quando ela nasce com essa condição? Olha, eu chamo de malformações maiores, as que são incompatíveis e que incompatibilizam a vida. O sistema nervoso central é o principal e o mais afetado. A gente vê, assim, tem as alterações visualmente, por exemplo, vai ter fenda labial, fenda palatina, às vezes tem um olho só, porque na linha média é acometido. Mas o que é mais importante mesmo são as do sistema nervoso central, malformações cerebrais graves que com certeza todos os Patau vão ter problemas de desenvolvimento cognitivo. Então é muito ruim nesse aspecto.
O coração também costuma ser muito alterado e cheio de malformações, o que inviabiliza a vida, muitas vezes. Por isso, essa alta taxa de mortalidade ainda intraútero. 80% dos fetos com Patal morrem antes de chegar ao final da gestação. Inclusive, algumas crianças elas podem nascer até com microcefalia, em decorrência do Patal. Porque é no sistema nervoso, né, central. O que a gente chama de sistema nervoso central engloba a cabeça e a coluna. Né? Então, vem tudo com malformação. E a gente tem como diagnosticar isso antes, né, do nascimento, que é a grande dúvida quando a mãezinha vai fazer o exame, ela quer saber se o bebê está bem. E como ela sabe isso? A gente pode fazer exames de sangue e exames triadores de ultrassonografia. A gente chama de o morfológico do primeiro trimestre, porque ele engloba, além da medida da translucência nucal, que no Patal dá muito alterada, é muito difícil, por exemplo, você fazer um exame que tenha Patal e não ser visto. Por quê? Porque a alteração é muito grave e muito grande, né? E a gente tem exames de sangue também, não invasivos, o NIPT, mas é muito caro. Eu dei uma pesquisada antes para saber o valor, é mais de R$2.000 o mais simples, né? Isso realizando lá em São Paulo. Então, para nós aqui ainda tem que acrescentar a passagem aérea, né? Não sei se pode colher o sangue e mandar, porque esse detalhe eu não sei. Mas em relação aos exames mais simples e que estão acessíveis, é a ultrassonografia. Seria um exame padrão ouro, porque a gente faz o diagnóstico também das malformações associadas. Tem a implantação baixa da orelha, tem o pezinho torto, tem a mão que não fecha, que tem uma clindactilia, que é um dedo em cima do outro, às vezes tem um dedo a mais. Então, tudo isso é porque a gente chama de marcadores ultrassonográficos para uma malformação. Principalmente, a gente consegue ver a malformação cerebral e consegue ver a cardíaca. Doutora, em relação à mamãe, à grávida, quando ela está gestando uma criança que tem essa condição dessa síndrome de Patal, pode acontecer algo com ela também? Não, é uma gestação normal. O feto não tem uma doença que vai contaminar. Inclusive, a próxima gestação dela, ela entra no mesmo risco que as outras mulheres. Não aumenta o risco. Aquele momento, aquela fecundação não deu certo, mas as próximas que ela vier a ter, não vai ocorrer a mesma coisa. Em princípio, né? Ela mantém o risco muito elevado de 10.000 casos. Uma gestação a cada 10.000, 7.000, como seja. A senhora falava agora há pouco a respeito do diagnóstico. Quando essa mãe, essa gravidez, ela está ali enquadrada dentro da síndrome de Patal, ou até mesmo quando a criança nasce com a síndrome de Patal, existe um tratamento? Então, infelizmente, só os cuidados paliativos e para melhorar a qualidade de vida da criança. A gente sabe que esse bebê, esse filho do Zé Vaqueiro ficou quase o tempo inteiro na UTI, né? Porque, infelizmente, eles precisam de um suporte muito grande. Então, avançado. Suporte avançado. Então, não tem como essa criança sair dali da UTI sem comprometer a vida, né? E mesmo estando lá, muito difícil de prolongar por muito tempo. Então, não existe um tratamento, nenhum remédio que vá curar. Por isso que eu defendo a gente fazer o diagnóstico precoce, até para preparar o espírito da família, para saber receber essa criança, para saber que é uma criança que vai precisar de um suporte muito maior, até ao nascer. Felizmente, Picos agora em breve vai ter UTI neonatal, né? E aí a gente vai poder receber aqui mesmo. Mas antes a gente tinha que enviar todos os pacientes para Teresina. A gente falava lá no começo da nossa entrevista, doutora, que é uma síndrome rara e por causa disso muitas pessoas desconhecem a síndrome de Patal. Eu acredito que o caso do filho do Zé Vaqueiro traz uma luz, uma lupa para essa discussão e até informação também para muitas mamães que às vezes negligenciam o pré-natal, onde dentro do pré-natal, como a doutora Sara Jane falava para a gente, é um momento onde ela pode, quem sabe, diagnosticar essa síndrome de Patal. E não só a síndrome de Patal. Entenda que existem outras situações que tem cor certo, que tem como você resolver, por exemplo, a diabetes materna. Se ela faz um pré-natal bem feito, se ela faz um simples exame de sangue, de glicemia, ela consegue evitar que o filho dela morra ao nascer. Porque um feto que a mãe é diabética e não sabe, ele às vezes tem a macrosomia, ele está sobrecarregado do coração e na hora que ele tem o primeiro pulso de ocitocina para o nascimento no parto normal, ele morre.
Então, são coisas simples que podem ser muito evitadas quando um pré-natal é bem feito. E nós temos hoje, graças a Deus, na rede pública, é acessível. O que precisa é que a mulher vá fazer. Faça completo, faça todos os exames que são solicitados, todos os exames de sangue, todas as ultrassonografias, porque é importante esse rastreamento para que a gente detecte situações em que há tratamento. E quando não houver um tratamento curativo, pelo menos um suporte à vida. E quando a senhora fala que esse tratamento é disponibilizado, e até mesmo o pré-natal, ele é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, essa mulher ela procura onde? A unidade básica de saúde? A sua unidade básica de saúde. O pré-natal é feito lá. E aí, de lá, existe uma triagem para ver se ela tem alto risco, aí ela vai para pré-natal de alto risco ou não, e aí ela vai ter todo um segmento. A solicitação dos exames é feito lá, e assim, se ela mantiver fazendo as 8 consultas que em média tem que ser feitas, vai dar tudo certo no final. É isso. Conversamos com a médica doutora Sara Jane Batista, trazendo informação para a gente a respeito da síndrome de Patau. Doutora, eu queria agradecer a entrevista. Muito obrigada a todos pela atenção, estou sempre à disposição. Boa tarde, até a próxima. Até.